A Doutora Brinquedos foi, para muitos de nós, a série que definiu uma era do Disney Junior. Era uma premissa simples, mas poderosa. Uma menina com um estetoscópio cuidando dos brinquedos em sua clínica no quintal. Era uma história sobre empatia, sobre cuidado e, acima de tudo, sobre a infância. A doutora ajudava seus amigos, seu irmão Donnie e até os vizinhos. Era um passatempo que nascia do amor. Mas tudo mudou na 4ª temporada. Uma mudança que na época foi vendida como uma aventura mais emocionante, mas que no fundo acabou drenando a essência da série. E se a gente analisar friamente, acabou destruindo a vida da nossa protagonista. Hoje, a gente vai falar de uma personagem que a série apresenta como símbolo de sabedoria e orientação, mas que na prática pode ser a responsável pelo fim da felicidade da doutora. Estamos falando da avó da Doutora Brinquedos. Mas como uma figura aparentemente tão doce conseguiu arruinar tudo? Se prepara, porque hoje a gente vai analisar como um presente se transformou em uma condenação de estresse, exaustão e uma responsabilidade que nenhuma criança de 6 anos deveria carregar. Durante 3 temporadas, o mundo da doutora era especial. Ela era só uma criança, brincando de ser médica. Tinha seu consultório no quintal, onde consertava seus brinquedos, e também os dos amigos. Mas no início da 4ª temporada, no especial Bem-vindo à Brinquedolândia, tudo muda. A avó da doutora aparece e revela um segredo de família. A doutora não é a única. A avó também podia falar com os brinquedos, e mais do que isso, ela administrava um hospital inteiro em outra dimensão. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. A avó não convida a doutora para aprender aos poucos, não chama ela para ser assistente, não prepara ela para responsabilidade. Ela simplesmente entrega as chaves e diz: agora você está no comando. A gente sai de uma clínica no quintal com 3 pacientes por dia para um hospital gigantesco em outra dimensão, com centenas de brinquedos dependendo exclusivamente dela. E a avó, de forma muito conveniente, decide que já trabalhou o suficiente e passa toda essa carga para uma menina que nem terminou o ensino fundamental. Essa mudança destruiu o realismo da série. Já não era mais sobre a imaginação de uma criança brincando no quintal. Agora era um trabalho real, administrativo, médico, de alto nível, em um mundo onde a doutora virou a autoridade máxima. E aí entra outro ponto que pouca gente para pensar: a logística de Brinquedolândia. É uma dimensão onde os brinquedos estão vivos o tempo todo, e para chegar lá, a doutora usa um portal. A série deixa claro que o tempo não passa no mundo real enquanto ela está lá. Muita gente vê isso como algo positivo. Ela pode passar horas trabalhando e ainda voltar para casa a tempo do jantar, como se nada tivesse acontecido. Mas pensa comigo por um segundo. Se a doutora passa 10 horas trabalhando intensamente no hospital e volta exatamente no mesmo segundo, para a família dela, ela não fez nada. Mas para o corpo e para a mente dela, se passaram 10 horas de pressão, responsabilidade e estresse. Na prática, a doutora está vivendo dias de 40 horas e o cansaço é real. Se você reparar nos episódios das temporadas 4 e 5, a gente começa a ver uma doutora diferente, mais séria, mais cansada, muito mais pressionada. Já não tem tantas músicas leves sobre lavar as mãos no quintal. Agora, existem protocolos de emergência, gestão de equipe e uma demanda constante pelo tempo dela. A avó não deu um presente, ela roubou o tempo de brincadeira da doutora. Enquanto outras crianças estão no parque ou assistindo televisão, a doutora está em outra dimensão, lidando com crises hospitalares que a própria avó simplesmente decidiu abandonar. Nas primeiras temporadas, a mãe da doutora era o grande modelo a seguir. Existia um equilíbrio. A doutora brincava no quintal e depois entrava em casa para simplesmente ser uma criança. Mas com a chegada da avó e principalmente do hospital, esse equilíbrio se quebra completamente. Os pais veem a doutora passando horas brincando sozinha ou com seus brinquedos, mas não fazem ideia
de que a filha deles está atravessando portais dimensionais para realizar cirurgias complexas. E aqui a situação fica realmente perturbadora, porque a avó, sendo mãe do pai da doutora, sabe exatamente o que está acontecendo e mesmo assim decide não contar nada. A Lois mantém a doutora em isolamento total. A doutora não pede conselhos para a mãe, não desabafa sobre o estresse, porque para a mãe dela tudo aquilo ainda é só uma brincadeira. Na prática, a avó criou um muro que separa a doutora do principal apoio emocional que ela tinha e deixa uma criança sozinha com o peso de Brinquedolândia nas costas. Mas agora vem a pergunta mais importante de todas: por que a avó não ficou para ajudar? Pensa comigo, se você passou décadas administrando um hospital e descobre que sua neta tem o mesmo dom, o lógico seria treinar ela aos poucos, ser mentora, supervisionar, ajudar nos casos difíceis. Mas a avó faz exatamente o contrário. Ela se aposenta e aparece só de vez em quando para dar um conselho vago e desaparecer de novo. E é aí que entra uma teoria que muita gente levanta. E se a avó estivesse desesperada para sair de Brinquedolândia, porque aquilo não era um paraíso, era uma responsabilidade sem fim. Os brinquedos nunca param de quebrar, nunca param de precisar de ajuda. E talvez a avó tenha visto na doutora a oportunidade perfeita para se livrar disso tudo, passar o bastão sem se preocupar com o fato de que ela ainda era só uma criança. A avó sabia exatamente o nível de estresse daquele hospital e mesmo assim preferiu colocar a neta no lugar dela. E talvez não seja coincidência que depois dessa mudança a série tenha durado só mais 2 temporadas. O público sentiu. A série perdeu aquele clima acolhedor de lar e virou algo muito mais pesado, mais corporativo, mais estressante. E se a gente olhar para o final da série ou para os últimos episódios da 5ª temporada, especialmente em Hospital de Brinquedos, como é dura a vida da doutora, a gente vê uma doutora no limite. Tem um momento muito específico em que ela comete um pequeno erro e entra numa espiral de estresse. Ela começa a sentir que se falhar, todo o sistema de Brinquedolândia vai desmoronar. E isso não é a mentalidade de uma criança saudável, é a mentalidade de alguém em esgotamento. O episódio final deixa isso ainda mais claro, mostra o cansaço acumulado e no fim, a série simplesmente termina, deixando a sensação de que a doutora continuaria presa nesse ciclo infinito de trabalho, enquanto a avó descansa tranquilamente. Nesse ponto, Doutora Brinquedos deixa de ser uma história sobre uma menina que queria ser como a mãe para se tornar algo muito mais pesado. A história de uma criança que foi obrigada a crescer antes da hora. Tudo isso por causa de uma avó que só queria se livrar da própria responsabilidade. E quando a gente para pensar, isso é bastante perturbador. O que começou como um passatempo inocente se transforma quase em uma prisão dimensional. A avó não é a heroína dessa história. Ela é a personagem que, com um sorriso e um abraço, tirou a infância da doutora e colocou nas mãos dela um hospital eterno. E no final das contas, essa mudança tão brusca acabou sendo um dos principais motivos para a série perder audiência e eventualmente ser cancelada. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que a avó foi generosa ao dar essa responsabilidade? Ou você vê ela como uma vilã, mesmo que involuntária? E você, gostou dessa mudança com toda a ideia de Brinquedolândia? Deixa sua opinião aqui nos comentários.